Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. Sem sinal de alerta, Leão chega ao terceiro jogo seguido sem vitória na Série A. Vojvoda desabafa e mídia critica a atuação apática do time. E mais, Moisés espanta fantasma, João Ricardo é destaque e elenco já mira o Corinthians. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 15 de setembro de 2024. Ontem à noite o Fortaleza ficou no empate com a equipe do Atlético Paranaense 1-1 lá na Liga Arena em Curitiba. Mas antes da gente trazer as notícias do vídeo de hoje, eu queria pedir um minuto da sua atenção, tá? Eu sei que muito provavelmente esse vídeo não vai render. A minha opinião talvez seja até um pouco impopular, mas eu queria bater um papo sincero aqui com vocês. Ontem eu vi muita gente enrolando a bandeira, muita gente entregando os pontos após mais um jogo sem vitória do Leão na Série A. Mas aí eu queria lembrar para vocês que o Fortaleza ainda é o segundo. Tudo bem, ele pode cair para terceiro caso o Palmeiras vença o Criciúma hoje, mas ainda assim ele estará com 48 pontos dentro do G4, faltando 12 rodadas para o término da Série A. O que eu quero dizer com isso? Torcedores, calma. Eu acho que não é motivo para desespero, não é motivo para a gente depositar energias negativas no Fortaleza. Daqui a 2 dias tem o início da batalha pelas quartas de final da Sula contra a equipe do Corinthians e precisamos focar nisso. Não é motivo para desespero, não é terra arrasada. O Leão pode até não ter feito uma boa partida ontem, mas já foi um pouco melhor do que a atuação na derrota para o Internacional. Então eu queria pedir para vocês que a gente tentasse canalizar energias positivas para esse jogo contra o Corinthians. Vai ser um jogo dificílimo. Hoje provavelmente estaremos aí a parcial divulgada e temos que lotar o estádio na terça-feira. Então antes de você criticar, antes de você se chatear, que tá tudo bem também, pode se chatear, pode ficar puto, pode ficar com raiva, mas tentemos manter essa energia positiva para o Fortaleza focar no jogo contra o Corinthians, porque vai ser um jogo muito difícil e a gente precisa abrir vantagem no jogo da terça-feira. Mas PM, e o Brasileirão? Vira a chave, deixa o Brasileirão um pouquinho de lado, ainda tem muito jogo pela frente e o Fortaleza pode voltar à escalada da montanha para quem sabe, reagindo na reta final, conseguir voltar a vencer e quem sabe buscar ainda esse título aí, por mais que seja um pouco complicado, visto as outras equipes que estão aí também batalhando contra a gente. Ninguém disse que seria fácil, mas vamos confiar no Fortaleza, que eu sei que vocês têm muitos motivos aí, nós temos muitos motivos para celebrar e para comemorar essa campanha de 2024. Então, reflitam sobre isso que eu falei e tentemos focar no que importa, que agora é momento de Copa. Terça-feira é noite de Sul-Americana e vamos juntos empurrar o nosso Leão a abrir vantagem no jogo de ida das quartas de final contra o Corinthians. Eu quero a tua opinião, comenta aqui abaixo e, por favor, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Fortaleza. Falta muito pouco pra gente chegar na marca dos 50 mil, galera. Faltam 125 inscritos. Vamos juntos bater essa marca e chegar na metade da plaquinha, que vem muito conteúdo especial para vocês nas próximas 2 semanas, tá? Bom, vamos agora às manchetes e às notícias deste vídeo, porque o Fortaleza ficou no empate com o Atlético Paranaense fora de casa e soma seu terceiro jogo sem vitória fora de casa. De quebra, também o Leão não vence há 3 jogos pela Série A. E aí eu queria trazer aqui a tabela do campeonato, só para mostrar para vocês como é que tá a situação do Fortaleza e lembrar que hoje tem Palmeiras e Criciúma. Uma vitória simples do Palmeiras contra a equipe catarinense faz com que o Fortaleza caia para a terceira colocação. E se o Flamengo vencer o Vasco, o Flamengo encosta no nosso tricolor. Meus amigos, o Brasileirão é isso, vai afunilando, vamos torcer para que o Fortaleza consiga retomar o caminho das vitórias logo, né? Para que a gente possa continuar na briga pelo título, mas nada de enrolar a bandeira, vamos confiar até o fim, tá? Vamos trazer aqui para vocês também os números do jogo, né? Que prova que o Fortaleza realmente não fez uma partida
tão bacana assim quanto a gente criou uma certa expectativa, né? Foram 28 finalizações do Furacão contra apenas 10 do Fortaleza, sendo 9 chutes a gol e 3 do Lion. Então o Atlético Paranaense realmente teve mais posse de bola, realmente teve mais controle do jogo na maior parte do tempo. A imprensa trouxe algumas manchetes um pouco radicais e aí eu queria pedir para vocês analisarem e comentarem aqui abaixo. Primeiro, o Esporte do Povo trouxe a seguinte manchete: Fortaleza faz jogo apático e empata com o Atlético em Curitiba. Então, é uma manchete bastante forte, né? Jogo apático do Fortaleza contra o Furacão. O Lucas Mota fez um comentário lá no Instagram do Esporte do Povo e a gente vai conferir agora. Fortaleza não jogou bem diante do Atlético Paranaense, mas é um ponto conquistado fora de casa importante, principalmente se a gente pensar numa briga pelo G6, pela Libertadores, é um ponto importantíssimo. O Fortaleza vinha de 2 derrotas seguidas, precisava pontuar. Mas quando a gente pensa numa briga por título, é claro que é um resultado não positivo, principalmente se você vem de 2 derrotas, e quando a gente fala em briga pelo título, o nível de exigência é maior. Mas o que eu acho mais importante destacar desse jogo contra o Atlético, esse empate, é o desempenho do Fortaleza antes de um jogo importantíssimo pelas quartas de final da Sul-Americana. O tricolor do PC voltou a ser um time muito apático ofensivamente. É o terceiro jogo seguido que isso acontece. O Fortaleza praticamente não agrediu o Atlético Paranaense e não criou grandes chances de gol. Embora, mesmo assim, poderia ainda ter saído com a vitória diante do Atlético. Quando estava 1-1, o Kevin Andrade, que começou de titular, teve a grande chance do jogo para o Fortaleza, de colocar o 2-1 no placar. Na reta final do primeiro tempo, ficou livre, correu, arrancou no meio de campo para frente, ficou livre com o Mikael, mas de frente para o goleiro, ele acabou desperdiçando. E foi um Fortaleza que entrou com uma equipe alternativa, claro, pensando no jogo contra o Corinthians, poupou seus principais jogadores, e o grande personagem do jogo foi João Ricardo. De fato, é aquilo que a gente conversava, né, essa semana, alguns dias atrás. Um empate nas circunstâncias naturais de um campeonato brasileiro é sempre muito bom fora de casa contra o Atlético Paranaense. O problema é que as circunstâncias são acima de uma expectativa que a gente nunca criou. O Fortaleza briga pelo título, então esse empate acaba sendo um pouco decepcionante. Mas o foco estava muito mais na atuação, que realmente foi bem abaixo, né? Mais uma vez, o Fortaleza não conseguiu agredir, não conseguiu ser minimamente organizado para buscar uma vitória, apesar do belíssimo gol do Moisés num passe do Eros Mancuso, estreando como titular, né? Mas eu quero a tua opinião, comenta aqui abaixo. É para tanto ou não? Bom, a manchete lá no blog do Camps foi a seguinte: Fortaleza prioriza a Sul-Americana, escala reservas e fica no empate contra o Atlético Paranaense. O Vojvoda fez uma avaliação do empate. Abre aspas, a partir do minuto 20 foi todo do Atlético. Ele disse o seguinte: foi uma boa primeira parte, onde conseguimos um gol, tivemos o controle do jogo por momentos através da posse de bola em um campo difícil, que é o gramado sintético, né? Já sabemos que jogar aqui é muito difícil. Acho que até o minuto 20 também tivemos um jogo de equilíbrio, onde lógico que o adversário também teve suas opções, mas a partir do minuto 20 foi todo do Atlético. Nós não fizemos bem esses últimos 20, 25 minutos, onde tínhamos espaço, defendemos bem, mas quando recuperamos a bola, tão pouco transitamos com muito espaço. Acho que melhoramos nos minutos de acréscimo, quando tivemos opções para ganhar o jogo, é verdade, através dessas transições. Enquanto a análise de toda a partida, foi um primeiro tempo bom, um segundo tempo onde fomos bem nos primeiros 15 minutos, completou o Vojvoda. Então, assim, o Vojvoda está atento a uma questão que tem acontecido nos últimos jogos, né? O Fortaleza, em determinado momento do segundo tempo, morre. Simplesmente morre dentro de campo e não consegue reagir. E isso é péssimo, né? Tem que melhorar isso aí. Atuações do Fortaleza: Moisés balança as redes e João Ricardo é o nome da noite. O goleiro foi importante em diversas defesas difíceis no duelo. Defendeu de ombro a finalização de Canobre no primeiro tempo. Também segurou tentativas de Coelho, Canobre e Gamarra. Evitou um placar elástico, teve nota 8, foi o melhor da partida, o João Ricardo. Moisés abriu o placar para o Fortaleza. Finalmente, né? Moisés fez um bom jogo. Moisés se redimindo daquele jogo do primeiro turno, onde ele perdeu chances inacreditáveis no PV, espantou aí um fantasma. Nesse golaço de ontem ele teve muita calma, muita tranquilidade para começar a jogada, tocar para o Mancuso, receber e finalizar muito bem na hora que o goleiro caiu. E o Kusevich monstruoso na defesa. Kusevich, cara, tem que ser titular. O Vojvoda que se vire aí para colocar Brits e Kusevich juntos, né? Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, uma última informação, tá? O Fortaleza divulgou o boletim do departamento médico e continua os 3 de sempre, né? O Rossetto, o goleiro Santos e também o Bruno Pacheco, né? Que a gente espera que volte aí pro jogo contra o Corinthians, que o Fortaleza já está mirando terça-feira na Arena Castelão. Vamos torcer para que a gente consiga um bom resultado. O elenco já está mais do que focado no Corinthians e vamos para cima.
Bom, moçada, é isso. O videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde às 18h15 na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto!